Que bom que você está aqui. Eu quero que você, nessa noite, possa estar comigo aqui, compartilhando a palavra que já compartilhamos hoje pela manhã. Eu peço que você abra aí, na carta de Paulo aos Romanos, e no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 9 em diante. Carta aos Romanos, capítulo 12, o versículo é o 9 em diante. Eu vou estar lendo na nova versão atualizada da Almeida. Se você não tem essa versão e quiser acompanhar, ele será projetado aqui no nosso Data Show. Você encontrou? Amém? Então vamos lá. Versículo 9. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal. Apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com um amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes nas tribulações, perseverem na oração. Ajude a suprir as necessidades dos outros. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. E se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? É um desafio, né? Nós amar dessa forma. Nós amar sem hipocrisia. E nesses dias, meus discípulos ministraram aqui, o Cris ministrou sobre o caminho do amor. Nós realmente temos muito conversado sobre isso. Também ali em casa, eu e minha esposa temos falado na importância de nós nos amar. Na importância de nós amar as pessoas. Na importância da igreja ser a diferença. E o Espírito Santo ministrou na minha vida isso. Nessa semana também, o Mateus, ele meteu uma bala em nós aqui muito forte também sobre servindo na prática. Porque falar de amor é uma coisa e praticar é outra. Bem diferente. Mas eu quero reforçar algo que já foi dito aqui por os nossos discípulos. Que sem amor, queridos, nada nos adianta. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. Sobre a importância do amor. Jesus foi muito claro nas Escrituras quando começou a ensinar. No Sermão da Montanha, ele falou muito sobre a importância da prática do amor sem hipocrisia. Ele confrontou muito os hipócritas, os fariseus, os saduceus. E eu creio que a hipocrisia é uma coisa terrível. E eu até fui dar uma olhadinha para ver melhor, porque o que é a hipocrisia, né? O
que é ser um hipócrita, né? E aí, o hipócrita é uma pessoa cheia de falsidade, é uma pessoa dissimulada. E outra coisa que é também o ato de ser hipócrita é também uma maneira de fingir, de ser dissimulado, de ser, dissimular as coisas, sabe? E eu fiquei pensando, meu Deus, aqui ele fala que são sentimentos, de intenções, de fingimento, de falsidade, é a hipocrisia. E Paulo fala que é para nós, servir, amar, sem hipocrisia. Amar sem hipocrisia. Eu fiquei pensando, e o dia que eu estava orando, até falei para minha esposa de manhã cedo, fui orar, e de repente o Espírito Santo estava orando, já tinha praticamente terminado meu tempo de oração, mas ainda continuava orando, e de repente o Espírito Santo linkou uma série de versículos, e eu marquei, comecei a marcar, e depois fui para a Bíblia no meu tempo de leitura, e não vou conseguir trazer todos os versículos que o Espírito Santo começou a trazer no meu coração, mas uma das coisas que Jesus fala, em Mateus 23, versículo 25, eu vou pedir para o irmão abrir ali para mim no Data Show, e diz assim, Jesus tratando no sermão que ele estava dando, e no ensinamento que ele estava dando aos discípulos, ele se vira para os escribas, e ele diz, ai de vocês escribas, fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Jesus, ele estava falando algo que estava atrapalhando muito naquele tempo. E Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, ele trata também sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, ele diz que é para nós abandonar toda a maldade, todo o engano, a hipocrisia, a inveja, bem como todo tipo de maledicência, de maledicências. E servir com essas virtudes, servir com amor, sem hipocrisia, é nós começar a deixar muitas coisas para trás, sabe, queridos? E eu tenho percebido nesses tempos que nós, como igreja, nós temos dificuldade, às vezes, de amar na prática, como igreja. A igreja está muito dodói. A igreja nós. E por qualquer coisa, às vezes, nós queremos, ouvimos seguidamente pessoas dizendo que não vão mais na igreja, que vão sair da igreja. Eu fico pensando, como assim? Sair da igreja? Será que eu não sou igreja? Isso aqui não é igreja, isso aqui é o nosso galpãozinho que nós nos reunimos. Sair da igreja. Isso é uma hipocrisia, gente. Dizer que eu quero o bônus da bênção de Deus, mas eu não quero o ônus de servir a Deus. Servir a Deus é nós servir pessoas.
Lucas, no capítulo 12, no versículo 1, ele também trata sobre essa questão. Lucas 12, capítulo 12, ele diz: visto que milhares de pessoas se aglomeravam a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Olha só. Ele se vira e começa a ensinar os discípulos. Ele diz que era para eles tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nós temos a nossa cantina aqui do pão, né? E é interessante que as irmãs fazem ali aqueles pão lindo. No primeiro momento ele está bem baixinho, mas pouco tempo ele... aquele pão lindo, e até quem adquire tem ali hoje, você pode fazer parte da nossa cantina, pegar o pão. Mas o Senhor se vira para os discípulos e diz para eles, cuidem com o fermento dos fariseus. Porque a hipocrisia, ela é um fermento terrível, que ela começa a fermentar as pessoas, começa a trazer discórdia no meio da igreja, no meio dos irmãos. E quando essa hipocrisia existe, ela cresce tão rápido. Ela cresce de forma tão rápida que quando nós vimos, podemos nós ser hipócritas. E eu estou falando aqui nessa noite, queridos, primeiro para mim. Às vezes a gente pode ser hipócrita. Né? Às vezes a gente pode, queridos. E eu não tenho vergonha de dizer que a gente tem que se avaliar. Se nós não se avaliar, já primeiramente estamos sendo hipócritas, que não somos humildes o suficiente para nos avaliar. Mas o chamado de Deus para nós é para servir, né? É para amar sem hipocrisia. E eu coloquei um tema sobre essa mensagem, né? Que é o amor sem hipocrisia. E quando nós somos chamados para isso, aqui Paulo no capítulo 12, ele fala no versículo 9 que o amor é sem hipocrisia, seja sem hipocrisia. Mas no versículo 2 desse mesmo capítulo, ele diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Se nós, queridos, nós não sair desse padrão do mundo, né, que hoje, se nós for olhar, o mundo está vivendo dissimuladamente, né? E eu tenho um amigo, né? Não vou citar o nome dele aqui, mas ele dizia para mim, ali na minha cidade tem um monte de crente dissimulado, né? E dissimulado é um sinônimo da hipocrisia. O Henrique sabe o que eu estou falando. A cretaiada, dissimulado, né? Isso é triste, isso é vergonhoso, queridos. Nós somos os cristãos, nós temos que viver uma vida diligentemente. Né? Nós temos que passar por uma transformação e uma renovação da nossa mente, porque senão nós não vamos experimentar nem boa, nem agradável, e que dirá a perfeita vontade de Deus. E no capítulo 5 de Mateus, no versículo 43, o Senhor Jesus passa a falar, na sequência aqui no sermão, ele passa a falar, ele diz no versículo 43, ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí ele fala e diz, eu porém lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que
é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, Jesus fala que uma coisa que vai nos aperfeiçoar aqui, Paulo depois fala em Colossenses, eu quero citar na sequência esse texto de Colossenses 4, Colossenses 3,14 eu creio que é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Colossenses. Perdi o meu texto. Mas eu acho que é 3,14. Colossenses. Coloca para mim 3,14. Acima de tudo, porém, bota o 12. Coloca o 12. Portanto, ele diz, olha, é interessante que Paulo diz que nós somos eleitos. Ele diz, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Veja bem, dá uma segurada ali, volta ali no 13, né? Que ele fala que é para nós ter esse sentimento de suportar uns os outros. Jesus fala a mesma coisa aqui, praticamente. E o 14 daí, ele diz que acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando nós quiser ser pessoas mais aperfeiçoadas, uma das coisas que mais nós precisamos buscar é ter uma vida de intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Porque quando nós, aqui em Romanos, no capítulo 12, onde nós estamos lendo, no versículo 12, ele fala, né, da perseverança na oração, da intimidade com Deus. E se nós andamos em intimidade com Deus, nós começamos a viver uma vida de intimidade, o Senhor nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o primeiro fruto do Espírito Santo é amor. Gálatas 5:22 diz que os frutos, né, do Espírito, o primeiro é amor, o segundo é paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. São frutos que o Espírito Santo nos concede. E por que eu queria nessa noite tratar esse assunto, queridos? Porque há uma importância muito grande de nós viver, né, um amor sem hipocrisia. Aqui, nós estamos vendo aqui, essa igreja aqui é o fruto do amor. E uma das coisas que mais chama a atenção de Deus, eu creio, é quando nós amamos, porque maior amor Deus teve por nós. João 3,16. Diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, se nós queremos ser árvores boas, que vamos dar bons frutos, nós precisamos viver uma vida diferente. Nós precisamos ter essas virtudes. E no capítulo 6 de Mateus, ainda ele segue falando, a partir do versículo 1, vamos dar sequência aqui, ele diz, no capítulo 6 de Mateus, ele diz, evitem praticar as suas obras. Ele está falando ali dos fariseus. Ele diz, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque
Sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, vocês derem esmola, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar a sua esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Porque para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará uma recompensa. E quando orarem, não sejam, novamente ele fala, como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, aí ele fala a respeito da nossa prática da oração. E ele cita o Pai Nosso na sequência. E uma das coisas, queridos, que nos aperfeiçoa é essa vida de aproximação de Deus. Quando nós nos achegamos a Deus e nos enchemos dele, do Espírito Santo, nós vamos nos aperfeiçoando e nós vamos nos entregando de uma forma muito profunda. Nós suportamos até aquelas pessoas que às vezes, não tem aquela pessoa um pouquinho mais difícil da gente lidar? Tem, né? Tem aquela pessoa um pouquinho mais difícil, não tem? Vai dizer que não. Mas, se nós estamos aperfeiçoados no amor, nós conseguimos passar por esses momentos, sabe? Eu tenho muitas experiências assim, eu e minha esposa, às vezes a gente até chora junto. Porque às vezes a gente vê que está acontecendo coisa que a gente não queria que acontecesse com aquela pessoa. E a gente vê aquela pessoa às vezes indo para um lugar que a gente não queria que ela fosse, e ela vai e tenta cercar, pôr uma cerca às vezes. Mas a gente às vezes não consegue mudar. Então tem um lugar, o secreto. Entra no teu secreto, fala com o Pai que vem em secreto, e Ele também vai te responder. Ele diz que Ele sabe qual que é a necessidade antes mesmo de nós falar. Por que será que nós temos tanta dificuldade de fazer isso e negligenciamos talvez a coisa mais importante de ser igreja, que é a prática da oração, a prática que nos aperfeiçoa? Porque quando você ora, queridos, não tem como nós ser ruim, não tem como nós ser uma pessoa hipócrita. Nós vamos se enxergar, nós estamos na frente do Senhor, e outra coisa o Senhor conhece. Eu mencionei hoje cedo, eu falo muito com meus discípulos, e eu abro muito meu coração com meus discípulos. Também conheço a vida dos meus discípulos. Todos nós temos fraquezas, mas tem um que é poderoso e pode nos aperfeiçoar, amém? É Jesus. Ele pode nos aperfeiçoar. E por isso que nós precisamos ter essa intimidade com Ele. Por isso que nós temos que ter um lugar secreto, um lugar de oração, um lugar onde nós lemos a palavra, um lugar onde nós conhecemos o que Ele diz, como Ele diz aqui, que é para nós amar os nossos inimigos, que é para nós orar por eles, que é para nós ajudar eles, que é para nós suportar eles. E queridos, como igreja, eu creio que esse tempo, a igreja pode
e deve fazer a grande diferença, amando, servindo. E servir a Deus, queridos, é nós servir uns aos outros, é nós amar uns aos outros. E às vezes nós não queremos fazer o principal. Há poucos dias eu preguei sobre o grande mandamento e a grande comissão, né? E o grande mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é: ame o teu próximo como a ti mesmo. E depois, a grande comissão é: vão pelo mundo todo, façam discípulos de todas as nações, né? Ensinando, batizando, né? Discipulando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a grande comissão, mas se nós não tiver o grande mandamento em nós não vamos desenvolver o cuidado com as pessoas. E como nós trabalhamos na questão de cuidado um a um, Deus nessa noite quer falar para nós que nós precisamos se livrar da hipocrisia. Deus aqui não está falando para a tua esposa que não veio, para o teu marido que não veio, para o teu vizinho, está falando para mim e para você, né? Paulo diz que é para que o amor seja sem hipocrisia. É para nós viver uma vida diferente. Paulo fala em Coríntios, e o Cris mencionou esse texto no dia que ele ministrou, mas eu só quero usar alguns versículos de 1 Coríntios capítulo 13, eu quero usar o versículo 4 até o 7, de 1 Coríntios 13, que diz assim o versículo 4. Veja a importância, queridos, do amor. Aqui ele diz que o amor ele é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes e não se conduz de forma inconveniente. Veja bem. Não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a primeira parte do 8 diz que o amor jamais acaba. No versículo 13, ele diz assim: agora, pois, ele diz, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O amor, queridos, de Deus, é esse amor transformador, esse amor ágape, esse amor que faz nós nos importar uns pelos outros. E eu creio, sabe, queridos, que se é uma coisa que o Senhor tem me aperfeiçoado é nisso. Que é tão bom quando a gente consegue viver uma vida sem inveja, sem ciúme, sem maledicência, sem reclamação, sem medo. A gente vive um diferencial, e o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4, e aqui eu quero fechar com esse texto. Eu quero abrir aqui, 1 João capítulo 4. Tem muitos versículos aqui, mas eu quero a partir do 7, eu quero começar a ler. Olha como é aqui essa expressão de nós permanecer no amor. Ele diz assim, a partir do versículo 7. Amados, ele fala, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados,
Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Veja bem, se amamos a Deus, Deus permanece em nós, né? E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aleluia. Veja que aqui tem um caminho para nós. O caminho do aperfeiçoamento. Nós só vamos ser aperfeiçoados quando nós começar a viver essa vida diferenciada. Nós passar, né, como diz Paulo no capítulo 12, no versículo 2, pela uma transformação, uma renovação da nossa mente. Não viver mais no padrão desse mundo. Porque o padrão do mundo ele é egoísta. As pessoas mundanas, elas são egoístas, elas pensam muito em si mesmos. Elas buscam muito os seus interesses. E o amor não busca os seus interesses. O amor não se arde em ciúmes. O amor não se ensoberbece. O amor não se incha. O amor tudo sofre. Você pode ver quando existe um elo forte de amor num relacionamento. Vamos pegar eu e minha esposa, 30 e quase 40 anos já de casado. Já teve tanto problema no nosso relacionamento, no nosso amor. Mas esse amor de Deus que foi aperfeiçoado em nós, foi levando nós a passar as brigas, os problemas, as dificuldades, sentimentos às vezes carnais, foram deixados para trás por causa do amor. Porque o amor tem que ser um amor sacrificial. O Jesus, ele se sacrificou por nós. Será que é tão difícil para nós, queridos, entender que dessa tal forma que Deus nos amou, nós não poderíamos dar a nossa contribuição? Será que é tão impossível nós fazer aquilo que Jesus pediu? O grande mandamento, a grande comissão, que é o ide por todo mundo? Será que nós não obedecemos esse grande mandamento de Mateus 28?
porque nós não valorizamos o que Jesus fez por nós, o que Deus entregou, o que Ele tinha de melhor por nós. Porque a grande comissão, ela está em Mateus 28, versículo 19, que Ele diz, portanto, depois de tudo que Ele tinha falado, Jesus vem e diz, portanto, Ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E no final Ele envia a promessa, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu quero convidar a nossa equipe de louvor de volta para vir aqui. Nós vamos encerrar. Não tenho muito mais o que dizer, porque a palavra por si só, ela já disse tudo para nós. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu creio, queridos, que o amor de Deus, Ele tem que nos levar a um ponto onde nós vamos nos constranger com tudo que Ele tem feito. Talvez, queridos, você que está aqui nessa noite, talvez você veio aqui pela primeira vez na nossa casa. Mas há um chamado para mim e para você. Há um chamado para nós. E o Senhor Jesus, Ele não faz acepção, não faz separação de pessoas. Ele nivelou nós todos num nível só. Eu costumo dizer aqui que Jesus é o mediador entre nós. Ele fez uma média. E Ele nivelou nós todos no mesmo padrão. Não tem grego, não tem judeu, não tem bárbaro, não tem. Todos somos iguais diante do Senhor. A mesma Didima. Ele nivelou nós. E se você está aqui nessa noite, talvez você possa ter se enxergado. Será que eu não sou um hipócrita? Será que eu ainda não estou só querendo desfrutar do bônus? Porque a salvação é um bônus, é um presente que nós ganhamos. Mas junto com a salvação vem um ônus também para nós, que é a obediência, é a gratidão, é o contentamento. E às vezes nós nem temos um contentamento. E eu queria fazer um desafio para nós hoje. Queridos, se nós aqui, nós começar a viver esse amor na prática, servindo uns aos outros, nós estamos no momento de fazer uma grande diferença, sabia, queridos? Nós estamos vivendo um tempo de os últimos dias de Cristo. Talvez nós não vamos ter mais muitas oportunidades de servir na prática. Talvez você possa dizer, mas eu não sei servir, sabe? Servir a Deus é você andar com as pessoas, é ajudar as pessoas de certa forma. E tem muitas formas. Mas muitas vezes, queridos, nós queremos viver como os hipócritas, que eles achavam que se eles dessem esmola já bastava. Se eles orassem alto no canto das praças, era suficiente. Ou se eles fizessem muitas orações, já chegava. Não, queridos. O Evangelho é um conjunto. O Evangelho, nós precisamos de um conjunto. E o amor é uma prática do dia a dia, é algo muito, muito prático. E ele começa em nós, ele começa dentro de nós, ele começa na nossa casa,
dentro da nossa casa, ele se espalha no nosso ambiente de relacionamento. Se nós vamos ou se nós voltamos, nós podemos estar servindo. Se nós estamos trabalhando, nós podemos estar servindo. Como servos fiéis aos nossos senhores. Se eu tenho um patrão, eu preciso ser uma pessoa zelosa, eu preciso servir ele com muito respeito, com muita integridade. Eu não posso viver uma vida com um padrão qualquer, o padrão do mundo. O padrão do mundo não é para a igreja. O padrão do mundo não é para os cristãos. Nós não podemos viver de qualquer forma. Nós não podemos andar dissimuladamente. E é por isso, queridos, que eu queria te fazer um desafio nessa noite. Talvez você tenha desejo de servir a Deus, mas ainda não entendeu o que você precisa fazer. E o necessário que nós precisamos, queridos, é ter uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida com entendimento, uma vida com temor a Deus. Vai levar nós a se cuidar primeiramente, nos amar a nós mesmos. Que a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não tivermos o amor próprio, nós não vamos ter um amor para os nossos semelhantes. Então nós precisamos nos amar. Nós precisamos viver uma vida feliz, uma vida de confiança, entendendo quem que nós somos em Cristo. Eu quero, enquanto nós vamos cantar uma canção, eu quero desafiar você, se você tem desejo de servir o Senhor com alegria, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, se você ainda não recebeu esse amor de Deus, eu quero te convidar. Queremos orar por você.